Sagrada Escritura nos conta, sobretudo no livro do Êxodo e no livro dos Números, como Moisés, ao receber a missão de conduzir os israelitas para saírem da escravidão do Egito, irem em direção à terra prometida, percorrendo 40 anos no deserto, Moisés exerceu essa missão de líder, sobretudo intercedendo pelo povo. E muitas vezes, nesses livros que eu mencionei, Moisés aparece rezando. Moisés continuamente subia até a tenda da reunião e ele falava com Deus enquanto os israelitas ficavam embaixo, esperando que Moisés falasse com o Senhor. O livro do Deuteronômio, por isso, diz que nunca houve um profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor falava face a face como a um amigo. Essa a própria Escritura diz que era a característica principal de Moisés, falar com o Senhor face a face. E em diversos episódios, sobretudo de crise durante a travessia do deserto, a Escritura conta como Moisés intercedeu pelo povo. Por exemplo, quando logo depois de Deus conceder-lhes a lei e as tábuas com os mandamentos, os israelitas logo caíram na idolatria, e instigados por Arão, foram lá e fizeram para si um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Moisés, indignado, quebrou as tábuas da lei, depois foi junto a Deus implorar ao Senhor por aquele povo, dizendo que ia ser um grande ultraje ao nome de Deus, que aquelas pessoas que Deus tinha salvo do Egito agora perecessem, caíssem na idolatria, e através da intercessão de Moisés, vão os israelitas adiante. Na Escritura, num trecho imediatamente anterior ao da primeira leitura que nós ouvimos hoje, se conta também como os israelitas se encontravam com sede no deserto, desesperados e se lamentando contra Deus e contra Moisés e dizendo: era melhor ter ficado no Egito, agora nós estamos aqui, vamos todos morrer de sede nesse lugar ermo. E Moisés então se põe diante de Deus e pede para Deus: Senhor, faz alguma coisa, resolve, o que eu faço? E Deus então lhe dá a solução, toma o seu cajado, vai lá, golpeia a pedra e da pedra saiu água abundante. E nós ouvimos hoje na primeira leitura como, diante da ameaça dos amalecitas, um povo inimigo, no momento do combate, o que fez Moisés? Enviou o povo para o combate, enquanto ele e Moisés, com Arão e Hur, foram até o alto do monte e lá se encarregaram de rezar. Aquilo que poderia parecer uma omissão de Moisés, deixando afinal o povo combatendo, Deus diz que na verdade foi a causa da vitória de Israel. Enquanto Moisés levantava os braços, isso é, um sinal de oração, o sacerdote na missa reza com os braços levantados, é um gesto sacerdotal. Israel então prevalecia contra os amalecitas. Enquanto Moisés se cansava e a sua oração desfalecia, e ele então abaixava os braços, os amalecitas, ao contrário, prevaleciam contra Israel, e Arão e Hur ajudavam a sustentar o braço de Moisés na oração. Isso é representado, de certo modo, na liturgia católica, pelos diáconos, que normalmente, quando o bispo celebra, ou o padre numa missa solene, ele é ladeado pelos diáconos, que como que ajudam o padre ou o bispo nessa penosa função de interceder. No nosso caso, quem faz isso são os coroinhas, que ficam do lado do padre como que sustentando a oração vacilante do padre. Mas por quê? A oração, e por isso a igreja até chama a oração de ofício divino, a oração é um trabalho árduo. Só Jesus é capaz de conhecer todas as necessidades do povo como ele conhecia, conhecer todos os males, todos os pecados, todas as misérias corporais e espirituais, e ainda assim não definhar de dor. Só Jesus é capaz de levar ao Pai eterno todas as faltas da humanidade, todos os males, todas as doenças, os sofrimentos, as mortes injustas, a desolação, e conseguir ficar de pé. E Moisés, na verdade, na Escritura, no Antigo Testamento, ele é um anúncio, uma prefiguração de Jesus Cristo, e não é à toa que os evangelistas, especialmente São Lucas, mostram como Jesus continuamente orava. Jesus sempre teve uma visão direta do Pai Eterno, por ser ele o Filho de Deus, mas ainda assim ele quis, na sua humanidade,
orar, orar com o corpo, orar como, por exemplo, antes da paixão, prostrando-se por terra e falando: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Orar naqueles 40 dias e 40 noites no deserto, durante os quais Jesus jejuou e pediu ao Pai Eterno por nós e pela preparação da sua vida pública, que iria começar dali para diante. Orar como ele passava noites, às vezes, sobre o monte em oração, como ele passou uma noite em oração antes de escolher os apóstolos. Orar, 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 orar sem cessar. E é com esse espírito que Jesus propõe a parábola que nós ouvimos hoje no Evangelho. É bem frequente que os evangelistas simplesmente apresentem a parábola e deixem para que nós interpretemos e tiremos as conclusões sobre a parábola. No caso da parábola de hoje, da viúva e do juiz injusto, o próprio evangelista São Lucas já se antecipa e oferece uma interpretação dessa parábola. Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então contou essa parábola da viúva que morava numa cidade onde havia um juiz. Tenho certeza que nenhum de nós nunca viu um juiz assim, que não temia a Deus e não tinha respeito nenhum pelos homens. E a viúva então dizia para o juiz: faz justiça para mim, ou literalmente, vinga aqueles que me fizeram o mal. E o juiz ignorava completamente aquela pobre viúva e dizia: deixa para lá essa mulher. E a viúva insistiu em oração, até que o juiz disse: bom, eu não temo a Deus, não tenho consideração alguma pelos homens, mas como essa viúva já está me importunando, antes que ela me faça algum mal, eu vou atender o pedido. E Jesus, humildemente comparando o próprio Deus a esse juiz injusto, diz: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Ao interpretar essa parábola, Santo Agostinho dizia que essa viúva representa, do ponto de vista alegórico, a Igreja de Cristo. A Igreja é comparada frequentemente a uma mulher, porque a Igreja é a esposa de Cristo. E a Igreja, enquanto viúva, é a Igreja que peregrina nesse mundo, ainda afastada da posse do seu Senhor. Enquanto estiver nesse mundo, a Igreja vai ser como uma viúva, levando em conta que a viúva aqui também representa, de algum modo, a indigência, alguém que é mais exposto aos perigos, que tem maiores dificuldades para se prover, como são em geral as viúvas, especialmente na antiguidade, e uma viúva que é injustiçada por inimigos, injustiçada pelos próprios filhos que a traiçoam, abandonam a Igreja, injustiçada por aqueles que perseguem injustamente a Igreja, injustiçada sobretudo por meio dos mártires, que desde o início do cristianismo e até o final dos tempos sofrem a morte dolorosa por se recusarem a abandonar sua fé pelo simples fato de serem cristãos. E pode parecer para essa viúva, a Igreja, que é pobre, é perseguida e é peregrina no mundo, que o seu Senhor não a ouve. Que como esse juiz da parábola, o Senhor faz pouco caso das suas orações. E sobre isso, tanto Santo Agostinho como outros padres da Igreja, outros desses primeiros intérpretes das Escrituras, perceberam uma certa semelhança textual e ligaram essa parábola a um trecho do livro do Apocalipse, que, ao revelar já o desdobramento da história do mundo, quando Cristo abre os selos no desenlace final, quando abre o quinto selo, diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Essa visão do Apocalipse dos mortos, os mártires embaixo do altar, é o que faz com que a Igreja tenha uma prática muito antiga de depositar sob o altar relíquias de santos, especialmente de mártires. E aqui, debaixo deste altar, existe uma pedra com uma relíquia. E prossegue:
Enfim, esses que tinham sido mortos por causa da palavra, clamavam em alta voz dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, demorarás tu a fazer justiça e a vingar o sangue dos que habitam sobre a terra? Como os mártires, a igreja perseguida, clamando: Senhor, até quando? Mas foi dada a cada um deles uma túnica branca. E lhes foi dito que esperassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de padecer juntamente com eles a morte. E a ideia é que Deus espera. Deus espera que se cumpra o número dos eleitos para estabelecer a segunda vinda de Cristo e a justiça definitiva, o juízo universal. Deus espera que os pecadores se convertam antes de fazer algum tipo de vingança, porque a vontade de Deus não é que os pecadores pereçam, mas é que se convertam e tenham a vida. Deus espera, sempre sustentando-nos, mesmo quando parece que talvez não nos sustente, que nós suportemos com paciência algumas adversidades para que sejamos santificados, para que sejamos mais humildes, para que confiemos mais nele, para que sejamos purificados como a prata e o ouro são purificados no cadinho, no fogo, que tire todas as impurezas e deixe a nossa fé mais clara, mais límpida, mais resplandecente. Deus espera e cumpre a nós, ao invés de nos impacientarmos, de reclamar, de cairmos no desânimo, na falta de fé, na armadilha das superstições, cumpre a nós rezar sempre e nunca desistir. E a esse propósito, e essas palavras de Jesus são uma espécie de chacoalhão para nós que somos impacientes, que somos prepotentes, que diante de Deus achamos que temos muitos direitos, mas tendemos a achar que temos poucas obrigações diante do Senhor e dos outros também. Diante de nós que, em geral, acreditamos principalmente nos meios humanos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, as nossas ideias, os nossos projetos, e que o tempo todo nos lançamos a fazer coisas, mas sem sequer antes rezar, perguntar se é a vontade de Deus, sem lembrar-nos de Deus, sem pedir a sua proteção. Deus nos dirige essa pergunta, e com a qual conclui o Evangelho, né? Deus lhes fará justiça bem depressa. Esse bem depressa é uma outra possível tradução. Deus lhes fará justiça quando menos esperarem, inesperadamente, abruptamente. Pois bem, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Quer dizer, Jesus na sua segunda vinda encontrará fé nesse mundo criado por Deus, no coração dos filhos de Deus? E o interessante é que uma curiosidade de natureza linguística é que o modo como é formulada essa pergunta no Evangelho de São Lucas, no texto grego, utiliza umas partículas, começa com plen e depois introduz a segunda parte da pergunta com ara. O que na gramática grega indica uma pergunta retórica cuja resposta esperada é não. E é recorrente na Escritura a expectativa de que no final dos tempos, em meio às grandes tribulações, às perseguições, ao aumento do sangue dos cristãos derramados, aos sinais do anticristo que iludirão muitas pessoas, acontecerá uma grande apostasia, um gigantesco e assombroso abandono da fé por parte dos fiéis, e Jesus mesmo fala que aqueles dias serão tremendos e que serão abreviados, porque se não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos permaneceriam em pé na sua fé. Agora nós podemos transpor essa pergunta para a nossa vida pessoal. O Filho do Homem quando vier, isso é, Jesus quando vier nos chamar. No momento que virá, nós não sabemos quando, pode ser daqui a 70 anos, pode ser daqui a alguns dias. Ele encontrará fé.
ele encontrará um coração que se prepara para as ações, que acompanha as ações e após as nossas ações pessoais reza, ou ele vai encontrar um coração ativista que vive nesse mundo como se Deus não existisse e não intervisse nos fatos humanos. Quando Jesus nos chamar, ele vai encontrar consciências que se apoiam somente em meios humanos, que confiam apenas naquilo que geralmente é fonte de confiança para a maior parte das pessoas. Dinheiro, saúde física, boa imagem, prestígio e por aí vai. Ou ele vai encontrar pessoas que se apoiam naquilo que em geral foi motivo de segurança para os santos, que é a graça de Deus, a oração, a consciência reta, serena e a mortificação. O Filho do Homem, quando vier, vai encontrar pessoas que orientam a sua vida para coisas, para gostos, para projetos pessoais, cuja consecução é até mesmo incerta e cujos frutos serão inevitavelmente passageiros. Ou o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar em nós um coração voltado para Deus, que usa as coisas desse mundo tendo em vista a eternidade, como nós rezávamos no Salmo, com os olhos fixos no Senhor, os olhos levantados continuamente para o céu, de onde vem o nosso socorro. Vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora que essa Santa Missa ajude a preencher o nosso coração de fé em Deus, que nos ajude a dar uma visão, um sentido sobrenatural, nos ajude a renovar o nosso propósito, de que todas as nossas ações comecem e terminem em Deus, isso é, sejam promovidas e sustentadas pela oração, e que por intercessão de Nossa Senhora, quando o Filho do Homem vier agora na Eucaristia, e quando ele vier no final da nossa vida, encontre o nosso coração repleto de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.